Boa noite, amados ouvintes. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Jesus quer falar com você. Jesus tem um recado a dar ao seu coração nesta noite, então preste atenção o que Deus quer falar com você. Vou falar uma parábola bem famosa descrita na Bíblia Sagrada, que ela se encontra em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, que é uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler a parábola do filho pródigo para que os amados ouvintes entendam o que Deus quer falar esta noite com os irmãos e para todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo e abriram esse vídeo e estão com interesse de ouvir o que Deus tem para falar nesta noite com os amados ouvintes. Vamos ler sem demora. Lucas capítulo 5, versículo de número 11 adiante, que diz a parábola do filho pródigo. Continuou um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra. Este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele se fartar dos alforrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Traze também, matai um novilho cevado, comamos e nos regozijamos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amados ouvintes, esta é a parábola do filho pródigo. Como os amados acompanharam na palavra do Senhor Jesus, que este homem, a qual tinha tudo ao lado do seu pai, ele decide tomar uma atitude inesperada. Ele não estava contente com a vida que ele estava levando ao lado do pai. Apesar do pai lhe dar tudo e de nada precisar, ele quis viver a vida conforme o seu prazer, conforme a sua necessidade, conforme as suas convicções, aquilo que ele achava correto. E este filho saiu para o mundo, saiu para os prazeres da vida. Mas a Bíblia diz que chega uma hora que ele perde tudo.
E quantas das vezes, amados ouvintes, não é assim na nossa vida? Muitas das vezes, amados ouvintes, a gente estamos na presença do Pai, na presença de Jesus. E muitas das vezes, amados ouvintes, nós não damos valor para essa comunhão que nós temos com Jesus, principalmente nós que somos cristãos. Nós que detenhamos a palavra do Senhor Jesus em nossos corações. Nós, uma vez que o amor de Deus se manifestou em nossos corações, e ali descobrimos paz ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas este recado não é só para os cristãos, não é só para as pessoas que conhecem o Evangelho, não é só para as pessoas desviadas, mas é para você que está precisando de um abraço de um Pai, de um verdadeiro Pai. E este Pai é Deus. Muitas das vezes você não teve possibilidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho que Jesus, vindo na terra como homem, morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, pelos nossos pecados. Muitas vezes você conheceu o Evangelho de uma maneira muito superficial. Talvez você conheceu um Evangelho de uma maneira a qual não tem lhe agradado. Eu vou contar um pouco da minha vida, o meu testemunho. Eu olhava para a televisão muitas das vezes e via os pregadores falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai se não for por Jesus. E muitas das vezes eu discriminava. Eu olhava para a televisão e falava: esses pastores são uma cambada de ladrão. São ladrão, safado, sem vergonha. Então, muitas das vezes, amados ouvintes, por pura ignorância, eu estava desperdiçando as palavras da vida eterna. Eu não sabia que Jesus tinha um plano na minha vida. E eu, como outra hora como vocês, era como um filho pródigo, um filho perdido. Muitas das vezes, amados ouvintes, Deus mandou ministro das palavras do Senhor Jesus na minha porta, para falar do respeito do Evangelho da salvação. Eu recebia essas pessoas na minha casa, mas eu não sentia nada. Eu não sentia que Deus falava comigo. Eu nem sequer entendia a palavra de Deus. Então, como este filho pródigo, eu saí para o mundo, não conhecendo o amor de Jesus, não conhecendo a palavra de Deus. Me entreguei a vários vícios, como a bebida. Graças a Deus nunca usei droga. Mas quantos não se entregam às drogas, às bebidas? Sim, eu também me entreguei à prostituição, sem conhecer o amor de Jesus Cristo. Mas, amados ouvintes, o que eu sentia no meu coração era apenas um vazio. Você acompanha que o filho pródigo, ele volta para os braços do Pai quando ele está no fundo do poço, ele perdeu tudo. A Bíblia refere-se aqui que ele chegou num estado de calamidade tão grande que ele foi ter que comer com os porcos porque não tinha nem sequer o que comer. Então, muitas das vezes, amados, é também assim na nossa vida, porque aqui está tratando de uma maneira apenas material, que o filho pródigo, aquele que foi embora para o mundo, curtir os prazeres da carne, ele chegou numa situação limite. Mas quantos não estão numa situação limite na sua situação familiar? Quantos estão na sua situação limite no sentido espiritual? Quantos não estão na sua situação limite no casamento? Quantos não estão na sua situação limite com os filhos? Quantos não estão na sua situação limite no emprego? Quais não estão com a sua situação limite dentro da alma, esperando alguma coisa acontecer, esperando um refrigério? Amados ouvintes, eu venho dizer nesta noite que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E muitas das vezes, amados ouvintes, nós estamos no mundo, estamos curtindo os prazeres carnais, estamos bebendo, estamos fumando, estamos usando droga, estamos nos prostituindo, estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E muitas das vezes, amados, o que colhemos são apenas solidão, um extremo vazio em nosso coração, uma dor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor na alma, porque a alma nossa necessita da presença de Deus. É por isso, amados ouvintes, que muitas das vezes você se entrega à bebida,
você se entrega à droga, você se entrega à prostituição, porque você tem que tentar preencher esse vazio que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Mas Jesus nessa noite quer te dar um abraço de Pai. Ele pode recuperar aquilo que está perdido. Ele pode trazer este amor, aleluia, que você tanto procura. Talvez você nunca tenha tido um pai, ou talvez seu pai já esteja morto. Eu vou contar uma experiência, amados ouvintes, a qual passei no centro de recuperação. No centro de recuperação, sendo o Dia das Mães, estava ali visitando meu irmão, que era usuário de crack. Eu falo era porque eu creio que ele está liberto agora para a honra e glória do Senhor Jesus. E amados ouvintes, quando nós estávamos ali, louvado seja Deus, estava sendo ali o Dia das Mães, estava comemorando ali em família. E Deus tocou no meu coração, porque muitos ali não tinham mais parente, nem pais, nem mães iam mais visitá-los. Outros ali, até seus pais já tinham falecido. E Deus mostrava essas pessoas muito tristes, meio que desamparadas. Por mais que tivessem ali o amor dos companheiros, dos amigos, dos colegas, você que é mãe, você que é pai, ou você que já teve um pai, você já teve uma mãe, você sabe que não é a mesma coisa. Um abraço carinhoso de um pai, um abraço carinhoso de uma mãe. E eu tive a oportunidade de falar, e Deus começou a me incomodar. E eu pedi a oportunidade para o pastor que ali cuida da casa de recuperação para falar para as pessoas que ali estavam tristes. E eu disse para ela: vocês têm um pai. Vocês têm um pai que está no céu, que nunca esqueceu de vocês. E essa é a razão por você estar aqui neste dia abençoado. Por mais que a tua família tenha te abandonado, seus amigos, seus irmãos, até mesmo seus pais carnais, ou até mesmo que eles venham a ter falecido, existe um pai que está no céu, que nunca te abandonou. A Bíblia diz que mesmo que, aleluia, a mãe joga o seu filho fora na época da amamentação, na época do leite, o seu pai que está no céu nunca vai abandoná-la. Então, amados ouvintes, quando eu falei aquilo, as pessoas se regozijaram, ficaram alegres, porque elas sentiram ali a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Pai Celestial, a presença do nosso Salvador, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus quer te dar um abraço de Pai. Jesus Cristo quer te abraçar. Ele quer dizer para você, como Ele disse para o filho pródigo, louvado seja Deus, que Ele te ama e que Ele tem um plano na sua vida. Mas muitas das vezes, você pergunta para Jesus assim: por que então que o meu Pai, que se chama Cristo, o nosso Deus, deixou chegar nessa situação limite? Porque muitas das vezes, amados ouvintes, nós perguntamos se existe realmente Deus. Muitas pessoas chegam a me perguntar: Deus existe? Olha para este mundo como é que está. Olha este caos. Pai matando filho, filho matando pai. Terroristas espalhados pelo mundo inteiro, cometendo atrocidades. Nós ligamos a televisão, nós vemos as barbaridades que acontecem. Marido matando esposa, namorado matando namorada encomendando assassinato de namorado, pessoas matando até mesmo crianças. Então, amados ouvintes, aí nós perguntamos: nós vivemos num mundo tão caótico, será que realmente existe Deus? Será que realmente existe um Pai que está no céu? Será que realmente existe um ser que está acima de todos os nomes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? E por que Ele permite que essas coisas aconteçam? Se Ele fosse verdadeiramente meu Pai, Ele cuidaria de mim. Como agora eu estou numa situação difícil, estou desempregado. Ou mataram o meu filho, perdi minha mãe num acidente. E tantas outras coisas, atrocidades terríveis têm acontecido na sua vida. E você olha assim para o céu e diz: se verdadeiramente eu tivesse um Pai, nada disso teria acontecido. Se realmente Ele fosse Deus, nada disso teria acontecido. Mas, amados ouvintes, Deus nos criou, aleluia, louvado seja Deus, com um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para escolher o caminho que deve andar. Veja que Deus, no jardim do Éden, Ele disse para Adão e Eva: não comam do fruto proibido, se comeres certamente morrereis.
Deus não colocou ali 2 anjos com uma espada de fogo falando: Adão e Eva, daqui vocês não vão passar. Deus deu para o homem desde o princípio o livre-arbítrio. Adão e Eva comeram do fruto proibido e nós viemos da descendência do pecado, da descendência pecaminosa. Então Deus viu que não havia mais jeito para o homem. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os seus filhos de tal maneira, que somos nós, que enviou o seu único filho, unigênito, que morava na glória celestial, aleluia, para vir a este mundo, para que todo que aquele crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio para a terra em forma de homem, pagou o preço, sendo que não pecou nenhuma só vez, não transgrediu nenhuma só vez, pelo contrário, ensinou o caminho da verdade, do amor e da justiça e do arrependimento de pecados. O que fizeram com o nosso Senhor? Teve morte crucial de cruz, morte de sacrifício de cruz. O seu sangue foi vertido naquela cruz, a qual aquela cruz foi preparada para mim e para você, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se pôs naquela cruz em nosso lugar. E ali ele morreu por mim e por você. E ressuscitou ao 3º dia e foi levado até os céus. Aleluia. E ele ressuscitou e está à direita do Pai. Só que de Jesus ele deixa nós também tomarmos o livre-arbítrio. Veja que o filho pródigo, ele pede, aleluia, os bens para o seu pai. Muitas das vezes nós não queremos estar na presença de Deus. Você talvez uma vez chegou alguém com um panfleto de uma igreja cristã evangélica, te deu e ali falando: filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou você leu ali num texto bíblico, num panfleto ali, João 10, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão só vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, amados ouvintes, Deus sempre manifesta no coração do homem. Muitas das vezes você ligou a televisão numa programação cristã, ali estava tendo uma pregação e você tirou. Quantas vezes eu não tirei? Quantas vezes eu programava um programa no sábado, um desenho animado para assistir, ou um filme, algo que agradasse a minha carne, e ali estava passando uma pregação do Evangelho. Quantas das vezes Jesus tentou me alcançar e eu não queria saber de Cristo e nem da palavra de Deus? Então, eu tive que passar por um processo. Eu também, minha vida, quando conheci Jesus, não estava boa. Eu estava namorando, prestes a terminar meu namoro, porque minha namorada via que eu não tinha jeito, não conseguia emprego, não conseguia andar para frente, as coisas só davam errado para mim. Meu pai e minha mãe estavam sempre brigando. Meu irmão casado com a esposa dele, mas temos problema com droga. E a minha vida, aquela tribulação, eu odiava meu pai com todas as forças, meu pai de carne, né, não a Deus. Eu odiava meu pai carnal com todas as forças. Se eu pudesse, saía no braço com ele. Então, amados ouvintes, a minha vida estava destruída. Mas um dia, quando eu estava no celular mexendo, eu vi um testemunho que tem até no meu canal, da Angélica Zombrano, que mudou minha vida. E eu disse para mim mesmo: eu verdadeiramente preciso desse Deus. E Deus, através dessa palavra, dessa ministração, está tentando alcançar o seu coração. Ele está tentando, aleluia, louvado seja Deus, dizer: filho, filha, eu te amo. Morri naquela cruz por você. Tenho um plano na sua vida. Quero te abençoar, quero mudar a sua vida, quero mudar a sua sorte, mas porém você tem que chegar até mim. Veja que o filho pródigo, ele se arrepende. Ele diz assim, quando ele está no fundo do poço, que ele chegou no limite, a qual ele perdeu tudo, depois de ele ter curtido o mundo, depois de ele ter gastado todo o dinheiro com a meretrizes, depois de ele ter vivido a vida de todos os prazeres do mundo, ele se encontra numa situação difícil, ele chega no limite. Muitas das vezes, amados irmãos, para nós encontrarmos a Deus, nós temos que chegar no nosso limite. E ele se lembra do pai dele, porque quando ele vai e chega no limite dele,
Ele está disposto até mesmo a comer comida de porcos. E quantos não estão comendo a comida de porcos que o mundo oferece? Quantos agora não estão desempregados? Quantos agora não estão morando na rua? Quantos agora não estão com a vida emocional destruída, familiar? Quantos agora que a alma dos muitos desviados, aleluia, louvado seja Deus, não está ansiando em voltar para os braços de Deus? Então, amados ouvintes, cada um de nós tem um limite. E muitas das vezes Deus permite que chegamos ao nosso limite para lembrarmos da casa do Pai, para lembrarmos que temos um Pai, para lembrarmos que existe um Deus que está acima desses céus e Ele nos ama e olha por nós. E quando ele se cai na realidade, ele disse: até mesmo na casa do meu Pai, os trabalhadores, os servos que lá servem meu Pai, têm comida digna. Vou voltar para a casa do meu Pai, vou pedir perdão. Então esse filho, ele não volta na condição de ser novamente o filho, mas ele quer voltar pelo menos na condição de servo. E ele se chega na casa do pai dele, como eu acabei de ler no começo do vídeo, o pai fica alegre em receber o filho. O pai fica alegre em receber o filho. Muitas das vezes, quando nós pecamos ou quando nós fazemos uma coisa perante a sociedade, o mundo não nos perdoa. Ele cria um rótulo sobre nossas vidas. Você percebe que quando você usa droga, você é colocado num rótulo de drogado. Mesmo se você se recuperar, a maioria das pessoas vai falar: aquele ali é o ex-drogado. É o drogado lá que fumava droga. Ele não vai te chamar nem de ex-drogado, ele vai te chamar de drogado. Aquele ali é o drogadinho que usava droga. Agora ele parou, mas ele era drogado. Quando você para de beber, vai te colocar no título, vai falar: lá, aquele rapaz ali é o beberrão, rapaz. Mesmo que você parou de beber, agora quer estar dando uma de santinha, certo, para a igreja, mas a sociedade sempre vai te colocar rótulos, beberrão. Se você for uma prostituta, vai colocar aquela menina, era uma vagabunda. Ela saia com um, saia com outro, rapaz, aquele ali não tem jeito não, agora quer se esconder atrás da igreja. Então a sociedade, ela sempre vai nos colocar rótulos, ela sempre vai nos condenar. Mas Deus não. Deus, ele não olha o seu passado. Na realidade, ele está esperando esse momento com muito amor e muita ansiedade. A Bíblia diz que há festas no céu quando o pecador se arrepende. Como descrito nessa parábola, quando o filho se achega novamente ao pai, quando o filho volta novamente para os braços do pai, o que diz essa parábola? Rapidamente manda matar um novilho, rapidamente prepara as vestes novas, rapidamente se coloca um anel no dedo e se regozijam e fazem uma festa. Esta parábola está dizendo, amados ouvintes, o que acontece no mundo real e no mundo espiritual. Quando você se arrepende, você confessa Jesus como o único Salvador da sua vida, então há festas no céu. Porque é o que diz no versículo 21. O filho fala para o pai: Pai, ele confessando diante do pai: pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Aí no versículo 22 diz: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, respondeu-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado e comamos e nos regozijamos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se e a alegrar-se. Porque, amados ouvintes, é isso que Deus quer para a vida de cada ser humano. Você não nasceu do acaso, você não provém do macaco, você não provém do Homo sapiens, você provém de um Deus vivo, que te criou ainda uniforme, do ventre da sua mãe, e antes de você nascer, ele já tinha um plano na sua vida. Porém, nós temos um inimigo, aleluia, e esse inimigo se chama Satanás, e ele nos prepara os pratos do mundo, as drogas, as bebidas, a prostituição,
e todos os caminhos errôneos dessa vida. E muitas das vezes, por nosso livre-arbítrio, nós vamos para este mundo de trevas e muitas das vezes não estamos felizes. Aleluia, mas estamos perdidos, aleluia, louvado seja Deus, estamos tristes porque estamos longe da presença do Pai. E é isso que Deus quer com você essa noite. Independentemente de você ser cristão, independentemente da sua religião, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar um abraço de pai para filho. Mas você vê que na parábola do filho pródigo, o filho se voltou para o pai. E você deve se voltar para Jesus e para a palavra de Deus. Primeiro se arrependendo dos seus pecados, entregando o seu caminho ao Salvador Jesus Cristo. Porque os tempos são maus e a porta da salvação está se fechando. Jesus Cristo está para voltar e a época que estamos vivendo, que é a dispensação da graça, que é a misericórdia de Jesus Cristo, através do seu sangue, está para se fechar. Amado ouvinte, eu vou terminando a minha pregação, mas você tem que tomar a maior decisão da sua vida, de seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabemos ainda quanto tempo nos resta para a volta de Jesus. É necessário que você tome uma decisão, abandonando o pecado, confessando Jesus como único Salvador da sua vida, entregando seus caminhos para Ele. Jesus te ama. Ele é o nosso Pai. E como um bom Pai, Ele sempre espera o retorno do seu Filho amado. Você pode, nesta data, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, aceitar Jesus Cristo na sua vida. Ele entrará no seu coração e endireitará tudo que está errado. Não será fácil. Jesus não está prometendo uma vida de regalias. Jesus não está prometendo uma vida fácil. Jesus não está prometendo uma vida de bonança. Jesus não está prometendo carro na garagem. Jesus não está prometendo casa na praia. Jesus está prometendo uma vida do seu lado como um pai que cuida de um filho. Quando você estiver com problemas, Ele vai carregar os seus problemas. Quando você estiver chorando, Ele vai te consolar. Quando Ele estiver doente, Ele será seu médico. Como um bom pai que nunca desampara o filho. A Bíblia diz que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, amados ouvintes, eu venho aqui terminando esta parábola. Mas antes eu gostaria de também terminar de ler, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, toda a história do filho pródigo, né? Nós paramos no versículo 24 e daí por diante eu ministrei a palavra para vocês. Então, no versículo de número 25 adiante diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se na casa ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este filho desperdiçou teus bens com meretriz, e tu mandaste matar para ir no novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Amados ouvintes, muitas das vezes eu que estou na presença de Deus, nós não entendemos porque passamos tantas lutas, tantas guerras. Hoje muitos servos da palavra de Deus continuam desempregados, muitos se perderam seus pais, seus filhos, seus parentes. Muitos estão passando problemas que estão além da imaginação. E muitas das vezes, louvado seja Deus, uma pessoa até não convertida, ela entra na igreja e em pouco tempo Deus abençoa essas pessoas sobremaneira. E muitas das vezes nós como cristãos nos entristecemos, nós dizemos assim: Deus, eu peço uma coisa há tanto tempo para o Senhor e o Senhor não me deu. E essa pessoa era uma prostituta, era um traficante, nem mesmo acabou de aceitar Jesus, e o Senhor já abençoou com essa bênção que eu queria tantos anos. Aí Deus diz para mim, Deus diz para nós que estamos na presença de Deus assim: meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então nós já temos tudo, nós já temos Jesus, nós já temos a presença de Deus, nós temos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo pregado em nossos corações. Aleluia! Mas o que a Bíblia diz para aquele que não conhece a palavra, para aquele que está chegando ou para aquele que se desviou e voltou? Entretanto, era preciso que nós nos alegremos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos estão mortos mesmo dentro da casa do Senhor? É necessário, amados ouvintes, que nós nos arrependemos e verdadeiramente entreguemos o caminho ao seu Jesus. Independente de você ser cristão, de você não ser cristão, de você estar desviado, de você não estar desviado, Jesus, nesta noite, quer te dar um abraço de Pai. Nesta noite, eu gostaria de orar por você. Se você sentiu de entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer voltar aos caminhos do Senhor, está desviado, eu convoco-te a fazer esta oração, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você volte à casa do Pai, volte aos caminhos do Senhor, e Ele fará tudo demais na sua vida. Se você sentiu de querer entregar o seu caminho, a sua vida para Jesus, como filho pródigo uma vez voltou para a casa do Pai, dobre o seu joelho. Oremos em nome de Jesus. Repita essa palavra: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Perdoa-me, Senhor Jesus, pelos meus pecados. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida. Senhor, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Pai Santo, Pai querido, Senhor, como eu tenho pecado e falhado contra Ti, mas eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador, e que o Senhor morreu naquela cruz por mim, por meus pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia. Deus, me aceita como Teu Filho, através do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Me ajuda a andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade, para que nunca mais me desvie, Senhor, para que nunca mais saia dos teus caminhos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. E eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, aleluia, Deus, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Se você é cristão e se desviou da casa do Pai, você sabe que deve ir para a igreja para afirmar os caminhos do Senhor. E você que aceitou Jesus olhando este vídeo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Leia a Bíblia, ore constantemente. Jesus falará ao seu coração. A partir de agora você é um filho de Deus e você deve trilhar o caminho da Bíblia, da palavra de Deus. Procure uma igreja
Deus falará fortemente ao seu coração, te ensinando a cada dia mais o caminho da salvação. Espero que este humilde pregador, esse humilde ministro da palavra, possa ter te ajudado essa noite. Que Deus vos abençoe e vos proteja, e que a paz do seu Jesus esteja nos vossos corações pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.